Agosto de 2019, 40 alqueires de cerrado na divisa entre Brasil e Paraguai, extremo sul de Mato Grosso do Sul. Sebastião Ferreira da Costa encontra seu melhor cão de caça, Plot Hound, de 90 quilos, 5 anos de linhagem impecável, com a garganta arrancada a 300 metros de casa. As pegadas ao redor do corpo têm 5 dedos, medem 25 centímetros, e a passada marca 2,10 metros entre uma impressão e outra. Veterinário diz que foi onça. Agrônomo diz que é pegada sobreposta. Biólogo formado em Campo Grande ri e chama de ilusão de ótica. Mas Tião criou cães de caça por 72 anos. Conhece cada predador do cerrado, suas capacidades, suas limitações. E sabe com certeza absoluta que aquilo não é onça. Quando a criatura volta 3 dias depois, maior, mais pesada, circulando a casa a noite inteira deixando rastros de observação tática, Tião toma a decisão que vai contra todo instinto. Solta os 5 cães restantes, não para atacar, para ver se reconhecem aquilo como ameaça dentro dos parâmetros evolutivos que cães domésticos carregam ou como algo que transcende biologia conhecida. O que acontece quando a criatura de 2 metros e 160 quilos enfrenta a matilha coordenada de Plot Hounds americanos e fila cruzado com dog alemão vai determinar se Tião sobrevive ou se vira mais um desaparecimento arquivado como ataque de animal selvagem nas estatísticas que ninguém na cidade lê. Sebastião Ferreira da Costa acordava todos os dias às 5 da manhã, não por necessidade, mas por disciplina martelada em 7 décadas de vida no mato. Aos 72 anos, seu corpo ainda respondia com precisão militar, costas retas, mãos firmes ao acender o lampião a querosene, passos medidos no chão de cimento frio da cozinha. A casa de madeira e alvenaria que construíra com as próprias mãos nos anos 70 rangia familiar ao seu redor. Cada tábua solta do assoalho, cada viga arqueada pelo tempo parte de uma geografia íntima que ele navegava no escuro sem tropeçar. Viúvo havia 15 anos, sem filhos que quisessem herdar a solidão do cerrado, Tião transformara a criação de cães em razão de existir. Não qualquer cão. Ele possuía o dom raro de cruzar raças até extrair temperamento exato, aquele equilíbrio delicado entre coragem e prudência que separava um animal de caça confiável de um cachorro morto por excesso de ousadia. Fazendeiros de 3 estados conheciam sua reputação. Um filhote do velho Tião valia mais que cerca nova ou arma importada, porque o animal que saía daquela propriedade carregava gerações de seleção meticulosa, instinto apurado, até a perfeição funcional. A propriedade se estendia por 40 alqueires no extremo sul de Mato Grosso do Sul, encostada na divisa com o Paraguai, região de transição onde o cerrado começava a ceder terreno para a mata seca que dominava do outro lado da fronteira. Terra de gramíneas altas que viravam ouro velho no inverno, capões de mata densa onde o sol do meio-dia não alcançava o chão, barrancos de argila vermelha cortados por córregos de água escura que secavam quase completamente na estiagem. O vizinho mais próximo morava a 12 quilômetros por estrada de terra que, na época das chuvas, virava lama intransitável por semanas. Tião gostava assim, longe o suficiente para que ninguém viesse perturbar, perto o bastante da civilização para não se sentir completamente desconectado do mundo dos homens. Mantinha uma caminhonete Ford F1000 de 1989, motor diesel barulhento mas confiável, que fazia a viagem até a cidade de Bela Vista uma vez por semana para comprar mantimentos e ração. O resto do tempo era só ele, os cães e o silêncio pesado do cerrado que só quem nasceu ali aprende a decifrar. Ele mantinha 6 cães adultos na propriedade, cada um escolhido e treinado para função específica dentro da hierarquia da matilha. 4 eram Plot Hounds, raça americana criada originalmente para caçar ursos e javalis nas montanhas da Carolina do Norte, praticamente desconhecida no Brasil, que ele importara com sacrifício financeiro absurdo no início dos anos 90, depois de ler sobre elas numa revista de caça internacional. Pelo tigrado escuro, porte atlético mas não pesado, silêncio tático durante a perseguição que os diferenciava dos farejadores tradicionais que ladravam incessantemente. Tião os adaptara perfeitamente ao cerrado brasileiro, cruzando seletivamente para aumentar resistência ao calor e tolerância a carrapatos.
Os outros dois eram experimentos próprios de cruzamento. Brutus, resultado de fila brasileiro com dog alemão, 100 quilos de músculos compactos e mandíbula capaz de quebrar osso de boi maduro com uma mordida. E Nina, cadela sem raça definida, mas com linhagem, que Tião rastreara até fazendas abandonadas do Pantanal. Esperta, resistente, com instinto de coordenação de matilha que ele jamais vira igual em nenhum cão de raça pura. Os cães não eram pets. Tião os tratava com respeito profissional, alimentava com ração de qualidade misturada a carne crua uma vez por dia, mantinha vacinas em dia, construíra canis individuais espaçosos com telhado de zinco e piso de concreto para evitar parasitas. Mas não os mimava, não os deixava entrar em casa, não conversava com eles como se fossem crianças peludas. Eram ferramentas vivas, parceiros de trabalho, e a relação funcionava melhor quando cada um conhecia seu lugar. Ele vendia os filhotes por valores que faziam visitantes da cidade arregalar os olhos, 3, 4 mil reais por animal, dependendo da linhagem. Mas quem entendia de caça sabia que estava pagando barato. Um Plothound do velho Tião encurralava javali de 150 quilos sem recuar, segurava onça pintada até o caçador chegar com a arma e voltava para casa com ferimentos que matariam cães de raça menos selecionada. Nina tinha parido 4 ninhadas, todas vendidas antes do desmame, compradores fazendo fila e oferecendo adiantamento só para garantir um filhote dela. Tião conhecia cada centímetro daqueles 40 alqueires como conhecia as linhas da própria mão. Sabia onde o veado catingueiro descia para beber ao amanhecer no córrego que dividia a propriedade ao meio, onde a onça parda marcava território, arranhando as pedras de arenito que afloravam perto do limite oeste, qual trilha a anta usava durante a seca para atravessar do Capão Sul até a aguada que nunca secava completamente mesmo em agosto. Mantinha uma Winchester calibre .30-30 que herdara do pai, rifle de ação por alavanca fabricado em 1952, metal fosco pelo uso, mas mecanismo ainda preciso como relojoaria suíça, mais por tradição que necessidade. Em 40 anos morando ali, disparara a arma talvez 5 vezes, sempre para afugentar predador que se aproximava demais dos filhotes. Os cães resolviam qualquer problema antes dele precisar puxar o gatilho. Essa era a utilidade deles, a razão pela qual investira décadas aperfeiçoando linhagens. Cães bem treinados tornavam armas quase supérfluas. Agosto de 2019 chegou trazendo a pior estiagem em uma década. O cerrado ressecado estalava sob as botas, a terra rachada abria fendas fundas o suficiente para torcer tornozelo de quem pisasse descuidado. Os córregos que corriam caudalosos em janeiro agora eram apenas fios de água lodosa entre pedras expostas. À noite, o silêncio tinha peso físico, nenhum grilo cantando, nenhuma coruja chamando território, nenhum pio de curiango, como se a própria terra prendesse a respiração esperando chuva que os meteorologistas diziam que só viria em outubro. Lua minguante, céu limpo sem nuvens para refletir luz, escuridão que engolia tudo além de 5 metros mesmo com os olhos adaptados. Tião saía na varanda depois do jantar, garrafa térmica de café preto ao lado, e ficava ali fumando cigarro de palha enquanto ouvia o nada. Às vezes Nina se aproximava, encostava o focinho na coxa dele e ficavam assim, homem velho e cadela velha compartilhando silêncio que dispensava palavras. Naquela região de fronteira, os velhos contavam histórias do lobisomem do Apa, lenda que atravessava gerações sobre homem amaldiçoado, que virava bicho nas noites sem lua, cruzando o rio entre Brasil e Paraguai para matar gado e cachorro de fazenda. Variações do mesmo tema folclórico que Tião ouvira a vida inteira, geralmente contadas em noites de churrasco regadas a cana, histórias que começavam com "o compadre do meu tio viu" e terminavam em gargalhadas quando alguém admitia que era tudo invenção para assustar criança. Tião sempre rira dessas coisas, não com desprezo, mas com o ceticismo prático de quem passou 7 décadas criando cães, estudando o comportamento animal, aprendendo a distinguir rastro de lobo-guará de rastro de cachorro do mato, pegada de onça parda de pegada de jaguatirica. Conhecia os predadores do cerrado, suas capacidades e limitações, sabia exatamente o que cada espécie podia e não podia fazer. Até aquela primeira quinta-feira de agosto, quando acordou às 5 da manhã como sempre, e Barão não apareceu para o trato. Barão era o Plothound reprodutor,
o melhor cão que Tião criara em toda a vida. 5 anos, 90 quilos de músculos secos, pelo tigrado tão escuro que parecia preto sob luz fraca, focinho quadrado que denunciava cruzamento distante com algum molosso que Tião nunca conseguira identificar completamente. Aquele cão era pontual como relógio suíço, sempre o primeiro no portão dos canis, às 5h15 da manhã, sempre sentado na mesma posição, orelhas eretas, olhos fixos na porta da cozinha, esperando Tião aparecer com o balde de ração. A ausência dele naquela manhã criou vazio imediato, daqueles que o estômago reconhece antes da mente processar. Tião parou na soleira da porta, balde ainda na mão, e sentiu o silêncio errado. Os outros 5 cães estavam nos canis, agitados, Nina andando em círculos apertados, Brutus com o pelo do pescoço eriçado, os 3 Plothounds restantes, Rambo, Valente e Rocky, pressionados contra as grades, olhando todos na mesma direção. Sul, para o capão de mata densa, que começava 300 metros abaixo da casa. Tião chamou. Primeiro normal, depois assoviando o comando que treinara Barão para responder desde filhote, aquele assobio agudo de 2 notas que o cão reconhecia a meio quilômetro de distância. Nada. O vazio sonoro engoliu o som sem eco, e pela primeira vez em anos, Tião sentiu algo parecido com medo. Não o medo agudo de perigo imediato, mas aquele mal-estar visceral que vem de padrão quebrado, de ordem natural perturbada. Voltou para a cozinha, largou o balde, pegou a Winchester que ficava sempre carregada, apoiada no canto atrás da geladeira, verificou a munição por hábito, mesmo sabendo que estava pronta. 7 cartuchos no magazine tubular, 1 na câmara. Voltou aos canis, abriu o de Nina, apenas o dela. A cadela saiu como flecha, focinho baixo. Começou a farejar em círculos cada vez mais largos, enquanto Tião a seguia 20 passos atrás, rifle na mão, botas esmagando a grama ressecada que estalava alto demais no silêncio da manhã. Nina encontrou a trilha em menos de 2 minutos, corpo inteiro ficando rígido, cauda esticada, apontando como bússola para o capão de mata. Não latiu. Plothounds e seus descendentes eram treinados para silêncio até o momento do encurralo, mas o rosnado baixo que saiu da garganta dela fez os pelos da nuca de Tião se arrepiarem. Era rosnado de advertência, aquele som grave que cachorro só emite diante de ameaça real, não o rosnado de brincadeira ou disputa por comida. Tião destravou a Winchester, dedo fora do gatilho mais próximo, e seguiu a cadela que avançava agora mais devagar, pelo eriçado formando crista ao longo da espinha, corpo baixo em postura de aproximação tática. O cheiro chegou antes deles verem qualquer coisa. Odor estranho, químico quase, como cobre oxidado misturado com urina concentrada, e algo adocicado embaixo que grudava na garganta e fazia querer cuspir. Tião conhecia cheiro de predador. O almíscar forte de onça, o fedor de urubu, o odor acre de gambá. Aquilo não se encaixava em nenhuma categoria conhecida. O corpo de Barão estava 15 metros dentro da mata, numa clareira pequena, onde a vegetação rareava sob a sombra densa de um jatobá velho. Ou o que sobrou dele. Tião viu coisas ruins na vida. Viu o boi despedaçado por onça que atacou pelo pescoço e abriu a barriga para comer as vísceras. Viu o cavalo eviscerado por cerca farpada que rasgou do peito até a garupa. Viu o cão morto por jararaca com a cabeça inchada 3 vezes o tamanho normal. Mas aquilo era diferente em escala e método que fez seu estômago revirar mesmo depois de décadas lidando com morte animal. Barão tinha a garganta arrancada. Não rasgada ou mordida, mas literalmente arrancada. Músculos e cartilagem e artérias puxados para fora com força que deixou a cabeça pendurada, presa apenas por tiras de pele e ligamentos do lado esquerdo. As costelas do flanco direito estavam expostas, quebradas para dentro, pedaços de osso branco cravados nos pulmões colapsados, como se algo de peso descomunal tivesse pisado ou se jogado em cima do cão caído. Mas o pior, o que fez Tião se ajoelhar ali e esquecer por um momento qualquer protocolo de segurança, eram as marcas na terra ao redor. Rastros de luta óbvios, terra revolvida, galhos quebrados, manchas escuras de sangue que já começava a secar formando crosta marrom, mas também rastros de algo grande, pesado, que circulara o corpo depois da morte. Pegadas. Tião passou a mão na impressão mais nítida, sentindo os contornos pressionados na argila úmida, sob a camada seca da superfície.
5 dedos claramente definidos, cada um terminando em marca de garra que afundava 2, 3 centímetros na terra. Grande demais para ser canídeo, formato completamente errado para felino. Onça tem 4 dedos e almofada plantar em formato característico de roseta. Aquilo tinha 5 dedos dispostos quase como mão humana, mas com almofada central massiva e garras que nenhum primata possuía. Mediu a passada com o cabo da Winchester, colocando a coronha numa pegada e a ponta do cano na seguinte. 2 metros e 10 centímetros. Ele olhou para o céu instintivamente, calculando a lua, minguante agora, nova em 3 dias. Nina circulava a clareira mantendo distância, rosnando contínuo, pelos todos eriçados fazendo ela parecer 20% maior. Não se aproximou do corpo de Barão, e isso era estranho também, porque cães de matilha geralmente investigam o companheiro morto, cheiram, às vezes tentam lamber ou empurrar com o focinho. Nina mantinha 5 metros de distância, atenção fixa, não no corpo, mas nas pegadas, no rastro que saía da clareira e seguia mais fundo na mata. Tião se levantou, joelhos estalando, sentindo seus 72 anos pesarem de repente. Quis enterrar Barão imediatamente, dar ao cão a dignidade que merecia, mas algo mais primitivo no fundo do cérebro gritava que precisava sair dali, voltar para a área aberta, colocar paredes entre ele e o que quer que tivesse feito aquilo. Agarrou Nina pela coleira improvisada que ela usava, puxou a cadela relutante de volta para casa, andando de costas os primeiros 50 metros, rifle apontado para a mata, dedo agora dentro do guarda-mato, tenso demais. De volta aos canis, soltou Nina e foi direto para a casa buscar a câmera digital velha que usava para fotografar filhotes para anúncios de venda. Voltou sozinho para a clareira, Nina trancada com os outros, rifles carregada com o 8º cartucho na câmara agora segurança destravada. Fotografou tudo. O corpo de múltiplos ângulos, as pegadas, a passada medida, os arranhões nas árvores ao redor que não tinha notado antes, marcas paralelas a 3 metros de altura que sangravam seiva fresca. Trabalhou rápido, mãos tremendo ligeiramente não de medo, mas de adrenalina, aquela química do corpo que prepara para luta ou fuga. Quando terminou, arrastou o corpo de Barão para fora da mata usando corda, não querendo deixar o cão ali para urubus e moscas. Cavou uma cova funda perto do canil dele, 2 metros de profundidade, forrou o fundo com as cobertas velhas que Barão usava, baixou o corpo com cuidado, fechou a terra. Não rezou, nunca foi religioso, mas ficou ali parado por 5 minutos, chapéu na mão, suor escorrendo pelas têmporas apesar do frio da manhã, sentindo peso que não conseguia nomear. Naquela noite trancou os 5 cães restantes no canil reforçado que construíra anos atrás para fêmeas no cio, estrutura de concreto armado com paredes de 20 centímetros, teto de laje, porta de gradil de ferro soldado que nem 100 quilos de força pura conseguiriam entortar. Carregou a Winchester de novo, limpou o cano mesmo estando limpo, verificou munição, separou mais 2 caixas de cartuchos, 30 e deixou na mesa da cozinha. Sentou na cadeira de balanço da varanda, coberta de lã sobre as pernas porque agosto era frio naquela região, e ficou acordado até o amanhecer, observando a linha escura da mata contra o céu, ligeiramente menos escuro, sentindo o cheiro estranho que vinha em lufadas quando o vento mudava de direção. Cobre oxidado, urina, doçura podre. Os cães não dormiram também. Ele ouvia movimentação constante no canil reforçado, unhas raspando concreto, respiração pesada, rosnado ocasional de Brutus, que soava mais ansioso que ameaçador. Às 6 da manhã, quando a luz começou a tingir o horizonte de cinza, Tião se levantou com as costas rígidas e as pernas dormentes, caminhou até o limite da área limpa ao redor da casa e viu o que já esperava encontrar. Pegadas. Dezenas delas, formando o círculo irregular que mantinha distância constante de 50, 60 metros da casa. Alguém, alguma coisa, tinha circulado a propriedade a noite inteira, metodicamente, parando de vez em quando, observando. As pegadas eram mais profundas perto do canil reforçado, como se o peso tivesse se concentrado ali, a criatura talvez erguida nas patas traseiras tentando ver por cima do muro de concreto. Em 2 pontos, havia marcas de garras na terra, sulcos paralelos que não serviam para locomoção, apenas para marcar. Território, intenção, promessa. Tião não era homem de pedir ajuda,
72 anos de autossuficiência tinham soldado essa característica fundo demais para quebrar fácil, mas precisava entender, precisava saber se estava louco ou se aquilo era real, como as pegadas na terra e o corpo enterrado de Barão. Esperou até às 8, horário civilizado, pegou a caminhonete e foi até Bela Vista, 23 quilômetros de estrada de terra que a F1000 comeu em 40 minutos, levantando nuvem de poeira vermelha. Parou primeiro no consultório do veterinário, Dr. Almeida, homem de 50 e poucos anos que atendia a região inteira, desde cães de companhia até gado de corte. Mostrou as fotos no visor pequeno da câmera digital. O veterinário franziu a testa, ampliou a imagem das pegadas, estudou por um minuto inteiro antes de falar. Onça grande, seu Tião, macho adulto, uns 120 quilos. Vê essas garras? Força do impacto. É felino, com certeza. Tião apontou os 5 dedos. Almeida deu de ombros. Pegada pisada 2 vezes. Parece que tem dedo extra. Acontece em terra mole. Foi até a cooperativa agrícola, mostrou para o agrônomo, homem novo formado em Dourados, que achava que entendia de mato por ter feito estágio em fazenda experimental. Mesma reação. Onça, pegada sobreposta, ilusão de ótica. Foi até a casa do filho do fazendeiro Oliveira, rapaz de 30 anos que estudara biologia em Campo Grande e voltara para administrar a propriedade do pai, achando que formação universitária lhe dava autoridade sobre homens que passaram vidas inteiras no cerrado. Mostrou as fotos. O rapaz riu, aquela risada condescendente de quem acha que está lidando com caipira ignorante. Seu Tião, com todo respeito, isso é claramente puma com color, a onça parda. Veja o tamanho, a força. Não tem outro predador nessa região capaz disso. Quanto aos 5 dedos, bem, fotografia pode distorcer ângulo da luz, umidade do solo. Tião guardou a câmera, agradeceu com educação gelada que o rapaz não captou, voltou para a caminhonete. A viagem de volta foi silenciosa, só o ronco do diesel e o pensamento martelando. Aquilo não era onça. Tião matara 3 onças pardas na vida, todas em defesa de gado ou cães. Conhecia o padrão de ataque delas, mordida na nuca, quebrando vértebras cervicais, arrastando a presa para lugar protegido antes de começar a comer. Conhecia as pegadas, 4 dedos, almofada plantar característica, tamanho máximo de 12 centímetros em macho muito grande. Conhecia o comportamento, solitárias, territórios extensos, evitando confronto com humanos, a menos que encurraladas ou protegendo filhotes. O que matou Barão não seguia nenhum desses padrões. A força necessária para arrancar garganta daquele jeito, quebrar costelas pisando, a pegada de 5 dedos repetida dúzias de vezes em terra diferente, e principalmente o comportamento, circundar a casa a noite inteira, observando, planejando. Não era instinto de predador, era inteligência. Tião passou os 2 dias seguintes estudando os rastros como nunca estudara nada na vida, levando caderno de anotações, trena metálica, máquina fotográfica, andando quilômetros mapeando o padrão de movimento da criatura. Descobriu que ela tinha uma rota estabelecida. Entrava pela margem do córrego ao sul, onde a vegetação era mais densa e oferecia cobertura total. Circulava a propriedade sempre mantendo capões de mata como proteção, evitando áreas abertas mesmo durante a noite. Saía pela divisa oeste, onde a cerca estava quebrada havia meses. 3 fios de arame caídos que Tião sempre adiava consertar porque nenhum gado passava por ali. A criatura usava essa brecha. As pegadas do outro lado continuavam por 50 metros antes de desaparecerem numa área de pedra exposta. Comportamento tático, reconhecimento de terreno, aproveitamento de cobertura, uso de ponto de entrada e saída que minimizava a exposição. Não era padrão animal, era planejamento, método, inteligência aplicada. Tião sentou numa pedra perto da cerca quebrada, chapéu empurrado para trás, cigarro de palha apagado entre os dedos, e pela primeira vez em décadas se permitiu considerar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, aquelas histórias que sempre ridicularizara tivessem algum fundo de verdade distorcida. Voltou para casa e fez algo que não fazia desde que a esposa morrera. Abriu a arca de madeira no quarto que guardava as coisas antigas, documentos, fotografias amareladas, recordações que acumulara ao longo de 7 décadas. Procurou até encontrar o que buscava: caderno escolar antigo, capa dura azul desbotada, folhas pautadas amareladas pelo tempo,
letra caprichada de professora rural. Era da escola que frequentara nos anos 50, quando tinha 9 e 10 anos. Escolinha de sala única, onde a mesma professora ensinava todas as séries. Folheou até achar a página que lembrava vagamente. Redação coletiva que a professora mandara fazer sobre lendas da nossa região. Estava ali. Letra infantil, mas legível, história que as crianças haviam compilado dos relatos dos pais e avós. O lobisomem do APA aparece nas noites sem lua, cruza o rio entre Brasil e Paraguai, mata cachorro e galinha, às vezes bezerro, tem 2 metros de altura, pelo escuro, anda em 2 pernas, mas também em 4. Os antigos dizem que é homem amaldiçoado que vira bicho, 7º filho homem, depois de 6 mulheres, ou quem faz pacto com o demônio. Tião fechou o caderno devagar, sentindo arrepio que não vinha do frio. Sempre tratara aquilo como folclore infantil, histórias para assustar criança e dar graça em roda de mate. Mas agora, com as pegadas de 5 dedos fotografadas, com Barão enterrado perto do canil, com o cheiro de cobre e urina ainda grudado na memória olfativa, as palavras no caderno escolar ganhavam peso diferente. 2 metros de altura, as pegadas marcavam passadas longas demais para quadrúpede normal. Anda em 2 pernas, mas também em 4. As impressões variavam entre formato mais humano nas patas traseiras e mais bestial nas dianteiras. Pelo escuro, noite sem lua, mata cachorro. Cada detalhe casava com o que ele vira, medira, fotografara. Guardou o caderno de volta na arca, mas a informação ficou martelando na cabeça, abrindo caminho através de décadas de ceticismo endurecido. Na segunda noite após a morte de Barão, Tião tomou decisão que contrariava todo o instinto de preservação que desenvolvera criando cães. Soltou os 5 animais restantes, todos juntos, na hora do crepúsculo. Nina, Brutus e os 3 Plothounds, Rambo, Valente e Rocky. Não para atacar, não para caçar, apenas para observar. Queria ver como reagiriam se a criatura aparecesse de novo, queria entender se reconheciam aquilo como ameaça normal ou como algo que ultrapassava os parâmetros evolutivos que cães domésticos carregavam. Deu comida normalmente, encheu os bebedouros, deixou a porta dos canis aberta. Os cães não se dispersaram como faziam quando soltos para exercício. Ficaram juntos, formando grupo coeso no quintal entre a casa e os canis, Nina naturalmente à frente, Brutus atrás, os 3 Plothounds distribuídos nas laterais. Formação defensiva, instintiva. Tião se instalou na varanda, Winchester no colo, binóculo de caça pendurado no pescoço, garrafa térmica de café ao lado, e esperou. A criatura apareceu pouco depois da meia-noite. Tião a viu pelo binóculo primeiro como movimento na borda do cerrado claro, recorte mais escuro contra a vegetação, que refletia fracamente a luz residual do céu sem lua, mas com estrelas. Forma grande, massiva, movendo-se com balanço lateral característico de quadrúpede, mas ocasionalmente se erguendo, silhueta ficando estranhamente vertical, bípede, braços longos demais para as proporções do corpo, distância de 80 metros aproximadamente, perto demais considerando o que aquela coisa fizera com Barão. O cheiro chegou antes dela avançar mais. Cobre, urina, doçura podre, trazido pelo vento norte que soprava da mata em direção à casa. Os cães reagiram antes de Tião precisar dar qualquer comando. Nina deu um latido curto, agudo, não latido de alerta normal, mas som específico que Tião reconheceu de caçadas, o comando que ela usava para coordenar movimento de matilha quando encurralavam presa perigosa. Os 3 Plothounds se separaram imediatamente formando triângulo, Rambo à esquerda, Rocky à direita, Valente mais atrás. Brutus recuou, posicionando-se 5 metros detrás de Nina, massa de 100 quilos de músculos tensos, mas contidos, esperando. Nina ficou à frente, focinho baixo, olhos fixos, corpo rígido em postura de confronto iminente. A criatura investiu. O que Tião viu nos segundos seguintes destruiu qualquer teoria tranquilizadora que ainda tentava construir sobre onça grande ou ilusão de ótica. Ela acelerou de 0 ao impacto em talvez 2 segundos, cobrindo 80 metros em velocidade que nenhum predador daquele porte deveria conseguir. Movimento fluido demais, rápido demais, corpo oscilando entre 4 patas e 2 durante a corrida, como se não conseguisse decidir qual postura era mais eficiente. Veio direto em cima de Rambo, o Plothound da esquerda, escolha tática porque ele estava mais isolado, mais vulnerável, mas era armadilha.
Rambo não congelou, não tentou enfrentar sozinho, recuou em curva calculada, ângulo exato para puxar a criatura para dentro do triângulo que os outros formavam. Movimento praticado 1000 vezes em caçadas de javali, onde um cão servia de isca, enquanto os outros atacavam dos lados. A criatura seguiu, ou caiu na tática, impossível saber se havia inteligência suficiente para perceber e decidir que não importava, que ia matar todos de qualquer forma. Quando cruzou o ponto central do triângulo, Valente e Rocky fecharam dos lados simultaneamente, mordidas cortantes nos tendões das patas traseiras, jarretes, qualquer músculo que sustentasse movimento. Não mordidas profundas de segurar e puxar, mordidas cirúrgicas, rápidas, dentes rasgando carne e largando imediatamente, técnica que minimizava risco de contra-ataque. A criatura rugiu. O som fez o estômago de Tião revirar, não pelo volume, mas pela qualidade. Começava grave, gutural, som que vibrava no peito e nos ossos, mas subia para registro agudo quase humano, grito de dor e raiva que nenhum animal que ele conhecia produzia. Girou rápido demais para o tamanho, tentando pegar Rocky, que tinha acabado de morder, mas Nina atacou por trás, mandíbula fechando na base da cauda com força brutal, puxando, usando seus 40 quilos como âncora para desequilibrar. A criatura cambaleou, tentou se virar de novo, e foi quando Tião conseguiu ver detalhes pelo binóculo que a distância e a velocidade tinham ocultado. Quase 2 metros de altura, quando ereta nas patas traseiras, ombros largos demais, desproporcionais, pernas traseiras com articulação invertida, joelhos dobrados para trás como pernas de cabra ou veado, mas grossas, musculosas, claramente capazes de suportar peso em postura bípede. Os braços eram longos, terminando em mãos, não patas, mãos, com 5 dedos rematados por garras negras que brilhavam úmidas de sangue dos cães. O corpo coberto por pelo denso, cor de terra queimada, mais escuro no dorso, mais claro na barriga. O focinho era curto demais para lobo, longo demais para homem. Mandíbulas desproporcionais que abriam em ângulo impossível, mostrando presas que pareciam feitas para quebrar osso, não apenas rasgar carne. Brutus esperou. A disciplina do cão enorme era impressionante. 100 quilos de força explosiva contida, esperando o momento exato que o treinamento e o instinto reconheciam como ideal. Quando a criatura caiu de joelhos, desequilibrada pela mordida de Nina na cauda e pelos cortes nos tendões das patas traseiras, Brutus entrou. Salto único, trajetória calculada, mandíbulas fechando na garganta da criatura, exatamente como fecharia na garganta de javali adulto ou onça acuada. A criatura rugiu de novo, som abafado agora pela pressão na traqueia, e conseguiu o que pareceu impossível. Agarrou Brutus com uma das mãos, 5 dedos cerrando no pelo denso do pescoço do cão, e arrancou. Não empurrou, não sacudiu. Arrancou, usando força bruta para quebrar a mordida que cães daquele porte conseguem manter contra 500 quilos de resistência. Brutus voou 3 metros, bateu no chão rolando, levantou-se imediatamente mas mancando, costela quebrada ou músculo rasgado. A criatura aproveitou o segundo de hesitação dos outros cães e recuou. Não fugiu em pânico, recuou taticamente, mantendo os 5 animais no campo de visão, arrastando a perna traseira direita que Valente tinha dilacerado, sangrando de 8, 10 lugares diferentes, onde as mordidas cortantes tinham encontrado carne. Os cães não perseguiram além de 100 metros. Nina latiu o comando de parada, som diferente do latido de ataque, e todos obedeceram instantaneamente. Formação se mantendo enquanto recuavam devagar de costas para casa, nenhum deles tirando os olhos da criatura que desaparecia na mata deixando rastro de sangue negro na grama ressecada. Voltaram em grupo coeso, Nina ainda à frente, checando cada um, lambendo ferimentos leves, cortes superficiais onde as garras tinham pegado de raspão, contusões de impacto. Brutus era o único seriamente ferido. Respiração ofegante, flanco esquerdo afundado, onde costelas tinham cedido sob a pressão dos dedos da criatura. Tião desceu da varanda com pernas que tremiam, não de medo, mas de adrenalina residual, e examinou o cão. 3 costelas quebradas, provavelmente pulmão perfurado. Carregou Brutus para dentro de casa, pela primeira vez em 40 anos quebrando a regra de não deixar cão entrar. Improvisou bandagem compressiva com lençol velho, deu tramadol da caixa de primeiros socorros, ficou ali sentado no chão da cozinha com a cabeça do cão no colo, enquanto a respiração difícil aos poucos se normalizava.
A criatura não voltou naquela noite, nem na seguinte. Tião enterrou cartucho de prata na divisa da propriedade, ritual idiota que aprendeu em história de velho, sentindo-se ridículo, mas fazendo mesmo assim, porque nada mais fazia sentido. Limpou os canis com creolina, espalhou sal grosso nos cantos, outro ritual imbecil. Rezou pela primeira vez desde o funeral da esposa, palavras toscas de quem esqueceu como falar com Deus. Nada funcionou porque 5 dias depois, na madrugada de sexta para sábado, Tião acordou com Nina rosnando baixo na porta, saiu para a varanda com a Winchester e viu pegadas novas circulando a casa, mais fundas que as anteriores, mais largas. Espaçamento maior entre uma impressão e outra. A criatura não tinha morrido dos ferimentos, tinha curado e tinha crescido, ou tinha voltado outra, maior, mais forte, ou a que voltou sempre fora daquele tamanho, e estava apenas cansada demais na primeira vez para pressionar a terra com peso total. Qualquer explicação era impossível, então todas eram igualmente válidas. Tião mediu as novas pegadas com mão tremendo. 28 centímetros de comprimento, quase 15 de largura, garras afundando 4 centímetros na terra compactada. Estimou o peso pela profundidade da impressão, cálculo que aprendera com rastreadores velhos, entre 140 e 160 quilos. A passada, quando mediu, marcava 2,40 metros. Seja lá o que aquilo era, estava ficando maior ou mais confiante, ou tinha chamado reforço. Voltou para casa, trancou os cães de novo no canil reforçado, checou pela 10ª vez as paredes de concreto, a porta de gradil, o teto de laje. Estrutura que aguentaria javali adulto tentando sair, talvez até onça determinada. Mas aquela coisa tinha arrancado brutos de uma mordida de quebra-osso, usando apenas uma mão. Se decidisse arrombar o canil, concreto de 20 centímetros, talvez apenas atrasasse por alguns segundos. Foi até a cidade de novo, não para mostrar fotos ou pedir opinião, mas para comprar munição. Levou 5 caixas de .30-30, cartuchos de ponta oca que expandiam no impacto, projetados para caça grossa. Passou na farmácia, comprou antibiótico veterinário para brutos, anti-inflamatório, analgésico mais forte. Passou no mercado, comprou mantimentos para 2 semanas porque não queria fazer aquela viagem de novo tão cedo. Na volta, parou na propriedade do vizinho mais próximo, seu Alcides, 12 quilômetros para leste, homem de 60 anos que criava gado de corte. Perguntou se tinha visto ou ouvido algo estranho ultimamente. Alcides franziu a testa, cuspiu suco de fumo na terra, respondeu devagar. Perdi 2 novilhas semana passada. Achei os restos perto do bebedouro. Pensei que foi onça, mas onça não deixa marca de mão com 5 dedos na terra, nem come fígado e deixa o resto. Tião sentiu o estômago afundar. Chamou a polícia? Ibama? Alcides riu sem humor. Chamei polícia quando perdi a primeira novilha mês passado. Vieram, olharam, disseram que era predador silvestre, que não podiam fazer nada porque lei ambiental protege. Ibama nem respondeu. Estamos por conta própria, Tião. Sempre estivemos. A conversa confirmou o que Tião já sabia. As autoridades não viriam, ou se viessem seria tarde demais, depois de corpos suficientes para forçar a atenção burocrática. E mesmo que viessem, o que fariam? Mandar biólogo com prancheta catalogar pegadas, instalar câmera de monitoramento que captaria imagem borrada de algo que não deveria existir. A verdade brutalmente simples era que naquela região de fronteira esquecida, 40 alqueires de cerrado, onde a estrada de terra virava lama 6 meses por ano, problemas se resolviam da forma antiga. Você sozinho, sua arma e a escolha de lutar ou abandonar tudo o que construiu em 7 décadas. Tião voltou para casa dirigindo devagar, olhando a terra que conhecia metro por metro, os capões de mata onde caçara desde menino, o córrego, onde a esposa lavava roupa quando recém-casados e água encanada era luxo distante. Pensou em vender, em ir para a cidade morar em casa pequena com quintal minúsculo, esperando a morte chegar entre 4 paredes de alvenaria. A ideia durou 3 quilômetros antes de morrer. 72 anos não se abandonavam por causa de bicho, por mais impossível que fosse. Tião passou a semana seguinte preparando a propriedade como se preparasse campo de batalha.
trabalho metódico que ocupava as mãos e acalmava a mente mesmo sabendo que talvez fosse tudo inútil. Consertou a cerca quebrada na divisa oeste, soldou os 3 fios de arame com solda elétrica alimentada pelo gerador barulhento, fechando o ponto de entrada que a criatura usava. Sabia que não ia impedir nada que conseguisse arrancar garganta de Bloodhound com uma mão, mas pelo menos ia forçar mudança de rota, talvez ganhar alguns segundos de aviso quando o arame cantasse sob pressão. Reforçou as janelas da casa com tábuas de peroba pregadas por dentro, deixando apenas frestas para observação e linha de tiro. Organizou a munição em pontos estratégicos, caixa de cartuchos na varanda, outra na cozinha, terceira no quarto, sempre perto de posição defensável. Limpou a Winchester até o metal brilhar, ajustou a mira usando lata de óleo a 100 metros, verificou a ação da alavanca vezes suficientes para poder recarregar no escuro absoluto apenas pelo tato. Encheu lampiões de querosene, testou pilhas das lanternas, deixou galão de combustível perto da porta dos fundos, junto com trapos velhos e isqueiro. Ideia meio formada de que talvez fogo funcionasse onde bala falhasse. Os cães mudaram também. Transformação sutil, mas inegável, que Tião observava com mistura de orgulho e preocupação crescente. Ficaram mais silenciosos, latindo apenas quando absolutamente necessário, comunicando-se através de rosnados baixos e linguagem corporal que ele criava cães há 50 anos e nunca vira tão elaborada. Brutus parou de comer ração comercial, recusava o alimento balanceado que sempre comera, só aceitava carne crua. Frango, boi, porco, não importava, desde que estivesse sangrando. Tião comprou 20 quilos de músculo bovino no açougue da cidade, cortava pedaços grandes e jogava, assistindo Brutus despedaçar a carne com metodologia de predador selvagem, não comportamento de cão doméstico. Nina começou patrulha noturna espontânea, saindo do canil quando Tião abria para o trato da noite, circulando o perímetro de 200 metros ao redor da casa, voltando sempre antes do amanhecer, com pelo arrepiado e olhos vidrados, fixos em algo que apenas ela via. Os 3 Bloodhounds pararam de dormir ao mesmo tempo, estabeleceram um sistema de turnos, onde sempre 2 ficavam acordados, enquanto o terceiro descansava, rotação que Tião não ensinou, mas eles adotaram por instinto de sobrevivência, que a presença da criatura despertara. A lua nova chegou numa terça-feira, céu limpo, temperatura despencando para 8 graus depois que o sol sumiu, frio seco de agosto que cortava até os ossos. Tião jantou cedo. Arroz, feijão, carne de panela, comida simples que encheu o estômago sem pesar. Checou os cães pela terceira vez, trancou todos menos Nina no canil reforçado. A cadela ele deixou solta por decisão que contrariava a lógica, mas obedecia instinto. Ela era os olhos dele no escuro, nariz que detectaria a criatura muito antes de qualquer sentido humano. Vestiu 3 camadas de roupa porque a noite ia ser longa e fria. Calçou bota de cano alto, pegou a Winchester e posicionou-se na varanda, cadeira de balanço virada para o sul de onde a criatura sempre vinha, cobertor de lã sobre as pernas, garrafa térmica de café preto ao lado. Nina se deitou 3 metros à frente, focinho entre as patas, mas orelhas eretas. Corpo tenso mesmo em repouso. Esperaram. O silêncio do cerrado era absoluto, antinatural. Nenhum inseto, nenhum animal noturno. Como se tudo que respirava soubesse que predador máximo estava caçando, e a sobrevivência dependia de invisibilidade total. Ela chegou às 11h40. Nina sentiu primeiro. A cadela levantou sem latir, pelo do pescoço eriçando-se em onda que percorreu a espinha até a cauda, rosnado tão baixo que Tião mais sentiu a vibração no ar que ouviu o som. Ele destravou a Winchester, dedo dentro do guarda-mato, olhos tentando penetrar a escuridão, além do alcance da luz amarela do lampião de querosene pendurado no teto da varanda. O cheiro chegou 5 segundos depois. Cobre oxidado, urina concentrada, doçura podre que grudava na garganta e fazia querer vomitar. Mais forte que das outras vezes, como se a criatura tivesse rolado em carniça ou marcado o próprio corpo com as glândulas de cheiro. Nina deu 3 passos para frente, parou, olhou para trás uma vez, pergunta muda que Tião entendeu perfeitamente. Ele assentiu. A cadela disparou para o canil reforçado, arranhando a porta de gradil. Tião entendeu.
levantou-se mantendo a arma apontada para a mata escura, atravessou o quintal, em 10 passadas rápidas, abriu a porta. Os 5 cães saíram como explosão contida, formação instantânea, Nina à frente, Brutus atrás, ainda mancando ligeiramente da costela que curava devagar, os 3 Bloodhounds nos flancos, formando o triângulo ofensivo que tinham praticado contra a criatura semanas atrás. A criatura saiu da mata correndo, não se incomodando mais com táticas de aproximação silenciosa, confiante demais ou faminta demais para a paciência. Tião a viu pelo segundo e meio que ela cruzou a área aberta entre a borda do cerrado e o quintal, recorte massivo contra a vegetação que refletia fracamente a luz das estrelas. Maior que da última vez, muito maior, ou talvez apenas mais próxima, e a distância anterior tivesse enganado proporções. 2,10 metros fácil, quando ereta nas patas traseiras, ombros largos que balançavam com movimento lateral de quadrúpede mesmo correndo bípede, braços longos, terminando naquelas mãos impossíveis com garras negras, pelo cor de terra queimada coberto de algo escuro que poderia ser lama ou sangue seco. Focinho curto com mandíbulas abertas, mostrando presas brancas, longas demais, curvas demais, olhos refletindo a luz do lampião em amarelo esverdeado, tapetum lucidum como felinos, e canídeos têm, mas formato errado, muito redondos, muito à frente na cara, convergência binocular de predador que precisa calcular distância para salto mortal. Velocidade absurda para aquele porte, cobrindo 50 metros em talvez 3 segundos, impacto iminente. Os cães não esperaram. Nina latiu o comando de ataque, som agudo que cortou o silêncio, e a formação executou o movimento praticado, aperfeiçoado por instinto de sobrevivência. Rambo investiu pela esquerda, corpo baixo, buscando os tendões da pata traseira esquerda da criatura. Rocky espelhou o movimento pela direita. Valente foi direto ao centro, isca, fazendo a criatura escolher qual ameaça neutralizar primeiro. Erro fatal, porque não havia escolha certa. Qualquer direção que atacasse deixava os flancos expostos. A criatura tentou pegar Valente, braço direito descrevendo o arco com velocidade de chicote, mão aberta com garras estendidas. Valente se jogou no chão, barriga raspando terra, velocidade e timing perfeitos. As garras pegaram apenas ar e pelo solto. Rambo e Rocky atacaram simultaneamente, mordidas profundas desta vez, não cortes cirúrgicos, mas mordidas de segurar. 40 quilos de Bloodhound pendurados em cada perna da criatura, dentes alcançando músculo, talvez osso. A criatura rugiu, aquele som que começava gutural e subia para registro quase humano, grito de dor e raiva que fez os ouvidos de Tião doerem mesmo a 20 metros de distância. Sacudiu a perna esquerda com força brutal. Rambo voou. Bateu numa árvore com impacto que Tião ouviu mesmo sobre o rugido. Caiu e não levantou imediatamente. Rocky manteve a mordida, mandíbula trancada, mas a criatura usou a mão esquerda para agarrar o cão, 5 dedos cerrando na coluna de Rocky, e apertou. O cão ganhou, som agudo de cachorro ferido mortalmente, soltou a mordida. A criatura o jogou longe como se jogasse saco de ração vazio. Nina atacou antes da criatura recuperar equilíbrio, baixa e rápida, mordida na parte de trás do joelho esquerdo, ponto onde ligamentos mantêm articulação estável. Puxou, torceu, usou o peso corporal como alavanca. A criatura cambaleou, caiu apoiada numa das mãos, configuração de tripé instável. Brutus entrou. 100 quilos de fila e dog alemão num salto que cobriu 5 metros, trajetória calculada por instinto de caça que gerações de seleção tinham gravado nos ossos, mandíbulas abrindo no ângulo máximo que a articulação permitia, fechando na lateral do pescoço da criatura, exatamente onde a veia jugular corria próxima à superfície. A criatura gritou, som diferente agora, agudo, quase humano, implicações horríveis daquele quase. Tentou agarrar Brutus de novo, mas Nina e Valente atacaram as mãos, mordidas que buscavam dedos, tendões do pulso, qualquer coisa que reduzisse força de preensão. Sangue preto jorrou da mordida de Brutus, encharcando o pelo do cão, pingando na terra em gotas pesadas que Tião viu mesmo na luz fraca. A criatura estava perdendo, talvez morrendo, 4 cães coordenados demais, experientes demais de confronto anterior. Então, ela fez algo que nenhum animal faria. Parou de lutar por um segundo, corpo inteiro relaxando. Truque, armadilha. Os cães perceberam tarde demais.
A criatura explodiu em movimento, não tentando agarrar ou morder, mas se jogando de lado com peso total, esmagando Nina e Valente sob massa de 160 quilos de músculo e osso. Nina ganhou, som de ar sendo expelido de pulmões. Brutus perdeu a mordida quando a criatura rolou, tentou morder de novo, mas a criatura era mais rápida agora, adrenalina ou desespero superando ferimentos. Mão direita agarrou Brutus pela garganta, não pelos ombros desta vez, mas pela garganta, dedos fechando ao redor da traqueia. Brutus se debateu, patas traseiras arranhando a barriga da criatura, mas a pressão aumentava, esmagando cartilagem. A criatura levantou-se nas pernas traseiras, erguendo Brutus do chão com um braço só, cão de 100 quilos pendurado sufocando, patas batendo ar. Tião viu os olhos de Brutus, vidrados, língua saindo roxa entre os dentes. 3 segundos e o cão estaria morto. Tião atirou. Não pensou, não mirou cuidadosamente, apenas ergueu a Winchester e apertou o gatilho, cartucho, .30-30 explodindo no silêncio, projétil de ponta oca, cortando o ar a 600 metros por segundo, impacto no ombro direito da criatura, carne e pelo, explodiram em spray escuro. O braço que segurava Brutus frouxou por 1/10 de segundo, suficiente. O cão caiu, arrastou-se para longe engasgando, respiração estertorante. A criatura girou para Tião, olhos amarelos encontrando os dele. Reconhecimento de nova ameaça. Cálculo tático visível mesmo naquela cara impossível. Tião trabalhou a alavanca da Winchester, cartucho vazio ejetando em arco dourado, sob luz do lampião, cartucho novo entrando na câmara com clique metálico. Mirou o centro de massa, como treinara a vida inteira, apertou o gatilho de novo. Segundo tiro pegou o peito da criatura, ligeiramente à esquerda, talvez pegando o pulmão. A criatura rugiu, cambaleou 2 passos para trás. Nina atacou a perna direita, mordida que arrancou pedaço de músculo da panturrilha. Rambo levantou-se finalmente, sacudiu a cabeça, voltou para a luta mancando mas determinado, mordida no tornozelo esquerdo. Tião continuou atirando. 3º tiro, 4º, 5º, trabalhando a alavanca da Winchester com velocidade que 50 anos de prática tornaram automática. Cada tiro um impacto que balançava a criatura mas não a derrubava. Ponto 3. 0,7 centímetros de projétil expansivo, entrando carne, mas a criatura aguentando, recuando, mas não caindo. Sangue preto jorrava de 6 lugares diferentes agora, cheiro de cobre, intensificando até ficar insuportável, misturado com odor de pólvora queimada. 6º tiro pegou a perna esquerda, articulação do joelho, osso explodindo, a criatura finalmente caindo, grito que era metade rugido, metade uivo de dor. 7º tiro Tião colocou na cabeça. Distância de 15 metros agora. Projétil entrando entre os olhos amarelos, saindo atrás levando pedaços de crânio e massa cinzenta, que pareciam iguais ao cérebro de qualquer mamífero. A criatura caiu de costas, pernas se debatendo em espasmos nervosos, mãos abrindo e fechando, agarrando o ar, respiração borbulhante através do sangue que enchia garganta e pulmões perfurados. Os cães recuaram, formação se mantendo, nenhum se aproximando do corpo que ainda se movia fracamente. Tião recarregou a Winchester com mãos tremendo, 8 cartuchos no magazine, 1 na câmara, manteve a arma apontada, enquanto caminhava devagar para onde a criatura jazia. Chegou a 3 metros, parou, observou. Respiração ficando mais fraca, espasmos diminuindo, olhos amarelos perdendo o foco, vítreos, luz se apagando. Levou talvez 1 minuto até o movimento cessar completamente, peito parando de subir, maxilar relaxando, língua roxa tombando para o lado. Tião esperou mais 5 minutos, Winchester apontada, antes de se aproximar o suficiente para tocar com a bota. Nenhuma reação. Morta. Finalmente. Ele se ajoelhou, examinou o corpo com mãos que ainda tremiam de adrenalina residual. 2 metros e 15 centímetros quando estendida, mediu depois com trena metálica. Peso estimado 160 quilos, pelas marcas que o corpo fazia na terra. Pelo denso cor de terra queimada, mais escuro no dorso, manchado de sangue preto que cheirava a cobre oxidado, misturado com algo adocicado que não conseguia identificar. Musculatura impossível, ombros largos com inserções que nenhum anatomista reconheceria,
pernas traseiras com articulação invertida, joelhos dobrados para trás, sustentados por tendões grossos como cabo de aço. Os braços longos terminavam em mãos de 5 dedos, cada dedo com 3 falanges como mão humana, mas garras negras de 12 centímetros, curvas, pontiagudas, manchadas de sangue que era vermelho, sangue dos cães. O focinho curto com mandíbulas que, mesmo relaxadas, mostravam presas de 8 centímetros, próprias para quebrar osso de animais grandes. Olhos amarelos agora opacos, mas grandes demais, convergência frontal, pupilas verticais como felino, genitália masculina, testículos retraídos, pênis com osso peniano como canídeos têm. Criatura, não fantasma, carne, e sangue, e osso. Mortal. Tião chamou os cães, examinou cada um sob a luz do lampião que trouxe para perto. Rambo com 3 costelas quebradas no lado direito onde batera na árvore, respiração difícil, talvez pulmão contundido. Rocky com a coluna machucada onde a criatura apertara, pernas traseiras arrastando, paralisia parcial que talvez fosse permanente. Nina e Valente com lacerações superficiais onde garras pegaram de raspão, nada grave. Brutus com marcas fundas no pescoço onde os dedos da criatura tinham apertado, traqueia machucada, respiração ruidosa mas funcional, ia sobreviver. Tião carregou Rocky para dentro de casa, segundo o cão quebrando a regra de 40 anos, improvisou maca com cobertor, gentil com a coluna ferida, deu tramadol para Rambo, antibiótico para todos, água fresca, carne crua que só Brutus aceitou, os outros recusando comida, trauma ainda fresco demais. Voltou para o corpo da criatura, pegou o galão de querosene da casa, encharcou o pelo, riscou o isqueiro. O fogo pegou rápido, pelo seco queimando com chamas alaranjadas que subiram 2 metros, gordura crepitando, cheiro de carne assada misturado com odor químico do querosene e aquele cheiro de cobre e urina que persistia mesmo através da fumaça. Tião ficou ali observando, Winchester no ombro, alimentando o fogo com galhos secos quando as chamas diminuíam, virando o corpo com pedaço de pau para garantir que queimasse completamente. Levou 4 horas até sobrar apenas cinzas e fragmentos de osso carbonizado que ele enterrou fundo, 2 metros de profundidade, marcou o local com pedra para nunca esquecer onde estava. Amanheceu enquanto terminava de cobrir a cova, céu ficando cinza a leste, primeira luz tocando o topo das árvores. Tião voltou para casa, lavou as mãos com sabão de coco, sentou na varanda, acendeu cigarro de palha com mãos que finalmente pararam de tremer. Tião passou os 3 dias seguintes tratando dos cães com dedicação que beirava a obsessão, como se mantê-los vivos e saudáveis pudesse de alguma forma apagar o peso do que testemunhara. Rocky não recuperou o movimento completo das pernas traseiras. A pressão dos dedos da criatura tinha esmagado vértebras lombares causando dano permanente à medula espinal. O cão arrastava o trem posterior usando apenas as patas dianteiras, adaptação dolorosa de assistir, mas que Rocky executava sem reclamar, olhos ainda alertas, focinho ainda farejando o ar em busca de ameaças. Tião construiu carrinho improvisado com rodas de bicicleta velha e arreios de couro, prendeu nas patas traseiras paralisadas e Rocky aprendeu a usar em 2 dias, correndo pelo quintal com mobilidade quase normal, dignidade preservada. Rambo curou devagar, costelas soldando tortas mas funcionais, respiração voltando ao normal após 2 semanas de repouso forçado no canil. Nina e Valente se recuperaram rápido, lacerações cicatrizando sem infecção, deixando apenas linhas brancas de tecido fibroso sob o pelo. Brutus foi o que mais preocupou. As marcas no pescoço infeccionaram apesar dos antibióticos, pus amarelo drenando de 4 pontos onde as garras tinham perfurado profundo. Tião limpava 3 vezes ao dia com iodo, aplicava pomada veterinária, forçava o cão a engolir comprimidos. Levou 3 semanas até a infecção ceder, mais 2 até as feridas fecharem completamente. Ninguém veio perguntar sobre os tiros. A propriedade ficava longe demais. O som da Winchester se perdia no cerrado vazio, e mesmo que alguém tivesse ouvido, tiro de rifle em fazenda de Mato Grosso do Sul era barulho comum demais para justificar curiosidade. Tião não mencionou nada nas viagens semanais à cidade para comprar mantimentos e remédios veterinários, mantinha conversas curtas no mercado e na agropecuária, respondia perguntas sobre os cães com monossílabos educados.
Seu Alcides apareceu uma vez, 10 dias depois. Caminhonete levantando poeira na estrada, dizendo que as mortes de gado tinham parado, nenhuma novilha perdida desde aquela terça-feira de lua nova. Queria saber se Tião tinha visto ou ouvido algo estranho. Tião mentiu naturalmente. Décadas de autossuficiência, tendo ensinado que alguns problemas se resolviam melhor no silêncio. Nada, seu Alcides. Deve ter sido onça que mudou de território, ou mataram ela em outra fazenda. Alcides assentiu, satisfeito com a explicação que confirmava o que queria acreditar, foi embora aliviado. A verdade ficou enterrada 2 metros fundo, junto com cinzas e ossos carbonizados, marcada por pedra que apenas Tião sabia o significado. Ele queimou as roupas que usara naquela noite. Não conseguia tirar o cheiro de cobre e urina mesmo depois de 3 lavagens. Queimou também o cobertor que cobrira as pernas, o pano que limpara a Winchester, qualquer tecido que tivesse absorvido aquele odor que grudava na memória olfativa e voltava em momentos aleatórios, fazendo o estômago revirar. Limpou a arma com obsessão meticulosa, desmontou completamente, escovou cada peça até o metal brilhar, lubrificou, remontou, testou a ação da alavanca 100 vezes até ter certeza absoluta que funcionaria perfeitamente se precisasse de novo. Reabasteceu o estoque de munição, 5 caixas novas de um 30-30 ponta oca, guardadas em lata hermética protegida da umidade, sempre prontas. Consertou as tábuas da varanda que tinham rachado quando correu para abrir o canil, substituiu o lampião de querosene que quebrara durante a confusão, reforçou a porta dos fundos com tranca adicional que instalou mesmo sabendo que tranca não impediria nada daquele porte se decidisse entrar. Rocky não se adaptou à vida de cão com deficiência. 3 meses após o confronto, Tião o encontrou morto no canil, deitado na posição de sono, sem marca de violência ou doença. Veterinário que veio examinar o corpo disse que foi parada cardíaca, comum em cães que sofreram trauma severo, estresse acumulado cobrando preço meses depois. Mas Tião sabia diferente quando viu os olhos de Rocky, ainda abertos, fixos na direção sul, de onde a criatura sempre vinha. O cão tinha morrido em vigília, coração cedendo enquanto montava guarda contra a ameaça que talvez nunca voltasse. Enterrou Rocky ao lado de Barão. 2 covas marcadas com pedras lisas do córrego, sem cruz ou placa, porque cães não precisavam de monumentos, apenas da lembrança de quem os criara. Ficou ali parado, chapéu na mão, sol de novembro, queimando a nuca, moscas zumbindo ao redor, sentindo o vazio que a morte de animal deixa quando você passou anos conhecendo cada maneirismo, cada latido, cada olhar. Os meses passaram arrastados. Verão chegou trazendo chuvas que encheram o córrego e reverdeceram o cerrado. Depois outono secou tudo de novo. Depois inverno voltou com frio cortante de junho. Tião mantinha a rotina estabelecida. Acordava às 5, tratava os 4 cães restantes, tomava café preto sem açúcar, passava o dia em pequenos reparos na propriedade, almoçava sozinho na mesa de madeira onde comera com a esposa por 40 anos, cochilava na cadeira de balanço da varanda, jantava simples, ficava acordado até meia-noite fumando cigarro de palha e ouvindo o silêncio que voltara ao normal, grilos cantando, corujas chamando, curiangos piando. Vendeu 2 filhotes de Nina no final do ano, machos fortes com temperamento equilibrado que fazendeiros de Dourados pagaram R$ 4.000 cada um. Pensou em fazer mais cruzamentos, continuar as linhagens que desenvolvera com tanto cuidado, mas sempre adiava, encontrando desculpa. Nina estava velha demais, Brutus ainda se recuperando, mercado estava fraco, chuva estava irregular. A verdade que não admitia nem para si mesmo era que tinha medo de criar novos filhotes, de investir anos treinando e selecionando apenas para ver os cães morrerem como Barão e Rocky morreram, destroçados por algo que não deveria existir. A criatura estava morta, ele vira queimar até virar cinza, enterrara os restos com as próprias mãos. Mas o medo persistia, instalado fundo no peito, acordando-o de madrugada com coração acelerado e suor frio encharcando o lençol. Memória visceral daqueles olhos amarelos convergindo nos dele, reconhecimento de inteligência que ultrapassava instinto animal. Às vezes, noites de lua nova quando escuridão engolia tudo, além de 5 metros, Tião acordava com Nina, rosnando baixo na porta do quarto. Ele tinha começado a deixar a cadela dormir dentro de casa, quebrando outra regra de 40 anos.
Levantava, pegava a Winchester, que agora ficava encostada na parede ao lado da cama, saía para a varanda, olhava o cerrado escuro, procurando movimento, cheiro, qualquer sinal. Nunca encontrava nada, apenas vento nos capões de mata, grama ressecada balançando, silêncio pesado de agosto repetindo-se ano após ano. Mas uma vez, só uma, em lua nova de julho 2 anos depois do confronto, Tião viu pegadas circulando a casa. Mais fundas que as anteriores, mais largas. Contou 17 impressões distintas antes de perder a trilha onde terra dava lugar à pedra exposta. Mediu a maior, 32 centímetros de comprimento, 17 de largura, garras afundando 5 centímetros na terra compactada. Não disse nada a ninguém. Reforçou o canil de novo. Comprou mais munição, passou 3 noites consecutivas acordado na varanda com os 4 cães formando o perímetro defensivo ao redor da casa. Nada aconteceu. As pegadas não voltaram. Talvez fossem antigas, reveladas por chuva que lavara a camada superficial de terra. Talvez fossem alucinação de homem velho que passou tempo demais sozinho no mato. Ou talvez fossem exatamente o que pareciam, aviso de que havia mais de uma, de que aquilo que ele matara não era único, de que o cerrado escondia coisas que gerações de homens aprenderam a não discutir porque discussão não mudava nada, apenas quebrava a ilusão frágil de controle que permitia continuar vivendo em terra que nunca foi completamente domesticada. Hoje, Sebastião Ferreira da Costa tem 77 anos. Ainda acorda às 5 da manhã, ainda trata os cães com disciplina militar, ainda fuma cigarro de palha na varanda, enquanto o sol se põe tingindo o cerrado de vermelho e dourado. Vende filhotes ocasionalmente, menos que antes, preços que subiram porque a reputação se manteve mesmo com produção reduzida. Nina morreu de velhice aos 14 anos, dormiu e não acordou, enterrada ao lado de Barão e Roque, em cova forrada com cobertor velho que ela usava desde filhote. Brutus ainda vive, 10 anos agora, pelo grisalho no focinho, movimento mais lento, mas mandíbula ainda forte o suficiente para quebrar osso grosso se necessário. Rambo e Valente também sobrevivem, treinando os filhotes mais novos que Tião finalmente decidiu criar quando solidão ficou pesada demais. A Winchester .30-30 fica carregada encostada atrás da porta da cozinha, sempre 8 cartuchos no magazine, um na câmara, segurança destravada. As janelas mantêm tábuas de peroba pregadas por dentro. Galão de querosene permanece perto da porta dos fundos, junto com isqueiro e trapos velhos, que nunca foram necessários de novo, mas continuam ali, ritual de preparação que virou parte da rotina. Tião não sai da propriedade em noites de lua nova. Não é superstição, ele diria se alguém perguntasse, apenas prudência de homem que viveu tempo suficiente para saber que o cerrado guarda segredos que a ciência urbana não catalogou e provavelmente nunca catalogará, porque algumas verdades morrem com quem as testemunha. Quando visitantes vêm comprar filhotes, ele observa os cães com atenção redobrada, procurando neles o que viu naquela noite de agosto, capacidade de reconhecer o impossível e mesmo assim lutar. Coordenação instintiva que transcende treinamento, coragem que não vem de ignorância, mas de compreensão visceral de que recuar é morrer de qualquer forma, então melhor morrer de frente. Seleciona apenas os que mostram esses traços, vende os outros mais barato para fazendeiros que querem apenas cães de caça normais. Guarda os melhores para linhagens que talvez um dia precisem de novo daquilo que seus ancestrais precisaram. Às vezes acorda de madrugada, 3 da manhã, 4, hora morta quando até os insetos param de cantar. Brutus está rosnando na porta. Tião levanta, pega a Winchester, sai para a varanda de pés descalços, sentindo madeira fria sob as solas. Olha para o cerrado, linha escura da mata recortada contra céu, ligeiramente menos escuro, e vê, ou imagina que vê, olhos refletindo luz que não existe. Amarelos, grandes demais, altos demais do chão, mantendo distância de 80 metros, 100 metros, apenas observando. Ergue a arma, mira, dedo no gatilho, mas nunca atira porque quando pisca os olhos desaparecem e fica apenas escuridão e dúvida. Volta para dentro, tranca a porta, deita sem dormir até o amanhecer tingir a janela de cinza. Verifica o quintal na primeira luz, às vezes encontra pegadas, às vezes não. A linha entre memória e realidade borrou tanto que já não sabe qual diferença isso faz. A Winchester fica carregada.
os cães dormem em turnos. E todas as noites, quando a lua some e escuridão engole o cerrado, deixando apenas silêncio e cheiro de terra seca, a vigília recomeça. Homem velho e cães cada vez mais velhos montando guarda contra a ameaça, que talvez não volte nunca, ou talvez volte amanhã, ou talvez nunca tenha ido embora de verdade, apenas aprendeu a esperar. 77 anos ensinaram Tião Ferreira da Costa que o cerrado cobra a paciência de quem escolhe viver nele. E algumas coisas que habitam o cerrado têm paciência medida em gerações, não em meses. Então, ele espera também, rifle ao alcance da mão, cães formando perímetro, preparado para o confronto que pode vir hoje, amanhã ou nunca. Porque a única certeza que restou depois daquela noite de agosto é que abandono não é opção, não depois de 77 anos enraizados naquela terra, e se a morte vier buscá-lo, vai encontrar homem de pé, com arma na mão e matilha ao lado, não homem de joelhos esperando o inevitável.